Moça virgem aos 25 anos, foi vendida a um bilionário solteirão de 48 anos, o final corta o coração. Ela nunca imaginou que, aos 25 anos, virgem e cheia de sonhos simples, seria vendida a um bilionário solteirão de 48 anos. O que parecia um acordo frio e calculado se transforma numa história de amor que desafia tradições, mexe com corações e revela segredos profundos. Em uma cidade onde o passado e a cultura moldam cada decisão, essa jovem enfrenta dilemas que podem mudar para sempre seu destino, e o dele. Se você gosta de histórias que mostram como o amor pode transformar vidas mesmo em meio a desafios, curta este vídeo, deixe seu comentário contando de onde está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar essa trama cheia de reviravoltas emocionantes. Ao longo de um ano, veremos como o choque entre dois mundos tão diferentes pode revelar fragilidades, despertar coragem e trazer à tona sentimentos inesperados. Prepare-se para acompanhar uma jornada de superação, escolhas difíceis e conexões que vão além das aparências. Fique comigo para descobrir se esse amor vai conseguir vencer o que o destino e a tradição parecem já ter decidido. A praça da cidade estava em festa, como sempre acontecia naquela época do ano. As bandeirinhas coloridas penduradas entre as árvores dançavam suavemente com a brisa, misturando-se ao aroma doce da canjica recém-preparada e ao cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior. O som dos tambores da banda folclórica ecoava, fazendo o chão vibrar sob os pés de quem participava daquela celebração antiga, sagrada para os moradores. Era o momento em que a tradição tomava conta da vida simples da jovem que, naquele dia, completava 25 anos. Ela observava tudo com um misto de fascínio e inquietação, escondida atrás do balcão da pequena loja da família. Seus olhos brilhavam diante das cores e do movimento, mas o peso da realidade apertava seu peito. Crescida sob a rigidez dos costumes locais, ela nunca imaginara que o mundo fora dali pudesse tocá-la tão profundamente, e muito menos que sua vida estaria prestes a mudar de maneira irrevogável. Naquela mesma cidade, uma figura imponente descia da limusine preta. Ele não pertencia àquela terra, nem àquele ritmo de vida. Um homem solitário, com 48 anos, dono de um império que se estendia por continentes, mas cujo coração parecia fechado para o amor. Seu olhar frio, treinado a não demonstrar fraqueza, buscava algo que ele não sabia nomear. A festa tradicional, para ele, era apenas um obstáculo a ser atravessado. Mas o destino, sorrateiro, tinha planos diferentes. O encontro deles foi sutil. Um esbarrão casual na praça, um olhar que durou um segundo a mais do que deveria. Para ela, um mundo novo se abriu naquele instante, para ele, uma intriga inquietante. As pessoas ao redor não perceberam o que começava ali, o choque entre dois universos, a colisão de sonhos e medos tão distintos. Logo, o acordo foi proposto. Um contrato frio, que parecia colocar um preço sobre a inocência da jovem, algo que sua família, desesperada por uma saída financeira, aceitou sem hesitar. A pressão da tradição, o medo do futuro incerto, e a promessa de segurança material falaram mais alto do que o coração. Para o bilionário, aquela jovem representava uma possibilidade inédita, não um negócio, mas um desafio emocional que ele não sabia enfrentar. No entanto, o que parecia ser um simples acordo se mostrou muito mais complexo. A convivência diária trouxe à tona medos, inseguranças, e, aos poucos, o que antes era distância se tornou um terreno fértil para o inesperado. Ela, acostumada a esconder sua voz e seus desejos, começou a questionar tudo, ele, acostumado a controlar tudo, viu sua armadura começar a ruir. As festas, os costumes, as cores e os sons da cidade tornaram-se parte do aprendizado dela sobre o mundo do homem poderoso. Ele, por sua vez, descobriu na simplicidade dela uma verdade que o dinheiro jamais poderia comprar. Mas as tradições da cidade, rígidas e implacáveis, criaram obstáculos, como aquela antiga regra que exigia que ela honrasse sua família acima de tudo, colocando em risco sua liberdade. Enquanto isso, o passado de ambos começava a emergir. Segredos e dúvidas que ameaçavam o frágil vínculo que formavam. Amigos, familiares e parceiros de negócios tornaram-se personagens dessa trama delicada, cada um com motivações próprias que, às vezes, entravam em conflito com o que o coração desejava. No meio desse turbilhão, um momento de vulnerabilidade revelou o verdadeiro tamanho do medo que ela sentia,
o medo de perder tudo aquilo que conhecia e, ainda assim, o medo do desconhecido. Ele, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se sentir sozinho, sem a máscara do poder e da riqueza. Ao final daquele dia, a praça ainda vibrava com a festa, mas para os dois, nada mais seria como antes. A jovem, antes protegida pela rigidez da família, começava a se despir das amarras do passado. O bilionário, por sua vez, sentia que aquela vendida era, na verdade, a venda do próprio coração a algo que ele jamais imaginara possível. O sol da manhã seguinte iluminava a pequena casa onde ela vivia com a família, mas a luz parecia tímida diante do turbilhão que habitava seu peito. A sensação de estar presa entre duas realidades se tornava cada vez mais sufocante. Enquanto ajudava a mãe a preparar o café, sua mente vagava para o encontro da noite anterior, para o contrato que assinará quase sem entender todas as suas implicações, e para o homem misterioso que agora parecia fazer parte do seu destino. A casa era simples, típica da região, com paredes de tijolos aparentes e janelas decoradas com cortinas feitas à mão, refletindo o orgulho daquela cultura rica em tradições. Os sons da vizinhança, vozes baixas, o tilintar de pratos, o chilrear dos pássaros, formavam uma trilha sonora familiar, mas que contrastava fortemente com a frieza do mundo ao qual ela agora estava ligada. Seu pai, um homem respeitado na comunidade, mas que não escondia seu desapontamento diante da decisão da filha, repetia as palavras das gerações anteriores: honra e família acima de tudo. Era esse mantra que havia conduzido a decisão de vender a jovem ao bilionário, um acordo que, para ele, garantia proteção e estabilidade. Mas para ela, significava abrir mão da liberdade, da juventude, principalmente, da inocência que carregava como um escudo. No entanto, a jovem não estava disposta a se resignar. Embora tímida e reservada, possuía uma determinação silenciosa que a impulsionava a buscar uma saída, mesmo que ainda não soubesse qual seria. Sua personalidade marcada pela sensibilidade, pela curiosidade e pela coragem disfarçada sob uma aparência delicada fazia com que, em seu íntimo, um fogo começasse a arder. Enquanto isso, o bilionário acordava em sua mansão, cercado por uma atmosfera completamente oposta. As paredes imponentes, a decoração sofisticada e o silêncio cortante daquela casa imensa refletiam sua vida solitária. Acostumado a decisões rápidas, a ter tudo sob controle, ele enfrentava um dilema que não cabia em números ou contratos, aprender a conviver com a presença daquela jovem que, para ele, era um enigma. Sua rotina, antes mecânica, começava a se alterar. Pequenos detalhes chamavam sua atenção, o jeito dela de encarar o mundo, a simplicidade com que encarava os desafios, as expressões genuínas que ele não via em seus parceiros de negócios. Era como se, aos poucos, ele estivesse redescobrindo uma parte de si que havia enterrado há muito tempo. Mas a distância entre esses dois mundos era enorme. Ele, acostumado a um ritmo acelerado, a festas glamorosas e a decisões que impactavam fortunas, ela, imersa em uma cultura de festas populares, onde o tempo parecia correr em outra frequência, onde o cheiro do milho assado e o som dos tambores eram tão importantes quanto as palavras não ditas. Nas primeiras semanas de convivência, pequenos choques culturais foram inevitáveis. Ela sentia-se desconfortável diante da rigidez dos horários e das expectativas sociais que ele impunha. Ele, por sua vez, via-se impaciente com a ingenuidade dela, mas ao mesmo tempo intrigado. Em um jantar formal, por exemplo, a jovem hesitou diante do serviço elaborado, preferindo falar dos festejos da cidade, das lendas locais, do valor da família, temas que para ele eram estranhos, quase irrelevantes. Essa tensão, porém, foi o terreno fértil para as primeiras aproximações reais. Ele começou a participar dos preparativos para uma festa local, e ela, aos poucos, aceitou conhecer seu mundo de negócios, reuniões e viagens internacionais. A troca cultural tornou-se uma ponte, embora ainda cheia de incertezas. No meio dessa adaptação, uma pequena reviravolta abalou a rotina. A jovem descobriu que uma antiga amiga de infância, que havia se mudado há anos, retornaria à cidade. Essa amiga, carregando um passado não resolvido, trouxe dúvidas e inseguranças, questionando se a jovem realmente estava pronta para aquele compromisso, ou se estava apenas fugindo de seus próprios sonhos. O bilionário,
por sua vez, enfrentava uma reviravolta pessoal quando um de seus principais conselheiros lhe revelou que uma parte da empresa estava sendo usada para especulações que ele desconhecia. A suspeita de que sua solidão poderia ter causado descuidos despertou nele uma necessidade urgente de retomar o controle, mas também o fez pensar na importância de confiar em alguém, talvez naquela jovem que ele não compreendia completamente. Entre esses eventos, a jovem enfrentava obstáculos significativos. O primeiro era o medo constante de desapontar sua família, que acompanhava a cada passo seu com olhos críticos. O segundo, a dificuldade de entender e se adaptar ao novo universo em que agora vivia, com seus códigos e regras não escritas. O bilionário, igualmente, lutava para abrir mão da imagem de homem inabalável, enfrentando a pressão de seus pares e a necessidade de mostrar vulnerabilidade. Era uma batalha silenciosa entre o desejo de controlar tudo e o medo de perder aquilo que começava a conquistar, a confiança dela. Enquanto os dias passavam, eles foram encontrando, em pequenos gestos, pistas do que poderia ser um caminho comum. Uma conversa prolongada à noite, o toque sutil de uma mão, o silêncio compartilhado diante de uma paisagem que misturava o verde das matas com o céu estrelado da cidade. Cada instante carregava sensações que iam além das palavras, o cheiro da terra, o frescor do vento, o som dos grilos nas noites quentes. Mas não era só o amor que crescia ali. Surgiram também conflitos internos profundos. Ela lutava com a dualidade entre o desejo de liberdade e a culpa de romper com as expectativas da família. Ele, com o medo de se entregar e perder a força que construíra com tanto esforço. Em uma noite decisiva, durante a festa tradicional da cidade, tudo veio à tona. Entre fogueiras, danças e canções que falavam de esperança e renascimento, eles se encontraram em um momento de fragilidade que não podia mais ser escondido. Ela confessou seu medo de não ser suficiente, ele admitiu a solidão que o acompanhava há anos. Essa confissão mútua foi uma vitória silenciosa, um passo para um amor que começava a se revelar verdadeiro, mas que ainda precisava superar os muitos obstáculos que a tradição, o medo e o passado impunham. Ao final do capítulo, eles não eram mais apenas a moça virgem aos 25 anos vendida a um bilionário de 48, mas duas almas em busca de um futuro que parecesse justo e possível, mesmo diante das pressões e incertezas. A manhã seguinte trouxe um silêncio pesado entre eles. A jovem acordou sentindo o peso das palavras que trocara com o bilionário na noite anterior. Algo dentro dela despertava uma nova coragem, mas o medo do julgamento da família e da comunidade ainda a consumia. Ao seu redor, a cidade seguia seu ritmo, vibrando com as cores e sons das festas que ainda estavam por vir, mas para ela, cada passo parecia uma batalha silenciosa. A casa da família, um refúgio e ao mesmo tempo uma prisão, parecia observá-la com olhos severos. Sua mãe, com um olhar que misturava preocupação e amor, ofereceu-lhe um café da manhã simples, mas carregado de expectativas. O pai, reservado como sempre, evitava o contato visual, sua desaprovação velada em cada gesto contido. Eles não conseguiam compreender que, para a jovem, aquele contrato com o bilionário não era apenas uma negociação, mas o início de um caminho de autodescoberta e transformação. Ela, por sua vez, sentia-se dividida entre o desejo de ser fiel a si mesma e a obrigação imposta por tradições que pareciam inflexíveis. A festa tradicional que se aproximava simbolizava tudo aquilo, a celebração da cultura local, mas também o momento em que ela teria que provar sua lealdade à família e à comunidade. Enquanto isso, no mundo do bilionário, as coisas também não eram fáceis. Ele enfrentava pressões que iam além dos negócios, os olhares inquisitivos dos colegas, as expectativas de um futuro que ele mesmo não sabia se queria. Mas, sobretudo, ele lutava contra seus próprios sentimentos. A presença da jovem era um constante lembrete de que, por trás da fachada de homem poderoso, havia um homem vulnerável, com medos e desejos que não cabiam em contratos. Durante um almoço formal em sua mansão, ele decidiu compartilhar com ela um pouco mais de sua história, algo que nunca fizera antes. Revelou que, apesar da fortuna e do sucesso, sentia-se isolado, preso em uma vida que não escolhera completamente. Contou sobre sonhos abandonados e sobre a solidão que o acompanhava, mesmo nos momentos de maior glória. Ela ouviu atentamente, reconhecendo nele a mesma luta interna que sentia em si.
A troca de confidências aproximou-os, criando um laço que ia além da necessidade ou da conveniência. Mas, ao mesmo tempo, trouxe à tona dúvidas e inseguranças. A jovem questionava se aquele amor era possível dentro dos limites impostos por suas famílias e pela sociedade. Ele, por sua vez, temia que a diferença de mundos e a rigidez das tradições destruíssem o que começavam a construir. Nesse cenário, a chegada da amiga de infância trouxe uma nova camada de complexidade. Ela voltou com notícias do passado da jovem, revelando segredos e situações que abalaram a confiança da protagonista. Essa amiga, movida pelo desejo de proteger, mas também por ciúmes e ressentimentos, fez com que a jovem enfrentasse novamente dúvidas sobre seu valor e seu futuro. O bilionário, por sua vez, recebeu uma notícia inquietante, uma possível ameaça à sua empresa que, se confirmada, poderia colocar tudo a perder. A suspeita de uma traição dentro do próprio círculo de confiança aumentou sua ansiedade e o fez questionar em quem realmente podia confiar. A jovem tentou ajudá-lo, oferecendo apoio emocional, mas também percebeu que seus próprios medos precisavam ser enfrentados. Os dias seguintes foram marcados por desafios constantes. A jovem teve que lidar com a pressão da família, que exigia que ela participasse de uma cerimônia tradicional para provar sua fidelidade à cultura local. Essa cerimônia, que envolvia rituais antigos e testemunhos públicos, representava um obstáculo significativo para ela, que já se sentia dividida entre dois mundos. Para o bilionário, o desafio era ganhar a confiança dos seus parceiros de negócios novamente, mostrando que não era apenas um homem de fortuna, mas alguém capaz de liderar com integridade e sensibilidade. Essa missão o fez repensar suas estratégias e buscar soluções que incluíssem não só o lado financeiro, mas também o humano. Em meio a esses conflitos, pequenos momentos de ternura iluminavam o caminho. Uma caminhada ao entardecer pelas ruas da cidade, o compartilhamento de uma refeição simples, o olhar cuidadoso que ele dedicava a ela quando percebia sua vulnerabilidade. Essas pequenas ações construíam uma ponte sólida, mostrando que o amor poderia, sim, florescer mesmo em solo aparentemente hostil. No ápice desse capítulo, durante a cerimônia tradicional, a jovem enfrentou seu maior desafio até então. Diante da comunidade, ela teve que decidir entre seguir a tradição à risca ou mostrar sua verdadeira essência, arriscando-se a perder o apoio daqueles que mais amava. Com o coração apertado, escolheu a coragem, surpreendendo a todos e mostrando que o amor e a autenticidade poderiam ser uma nova forma de honra. Essa decisão teve consequências imediatas. A família reagiu com um choque, o bilionário sentiu o peso das expectativas sociais, mas, acima de tudo, algo novo nasceu, a possibilidade de construir um caminho diferente, onde o passado e o presente pudessem coexistir em harmonia. O capítulo termina com os dois protagonistas olhando para o horizonte, conscientes de que ainda havia muito a ser conquistado, mas fortalecidos pela certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo. Os dias que se seguiram à cerimônia foram marcados por uma tensão palpável. A jovem sentiu o olhar dividido da comunidade, hora de apoio silencioso, hora de julgamento velado. Dentro da casa da família, a atmosfera era carregada. A mãe, preocupada com o que poderia acontecer, tentava manter a harmonia, enquanto o pai mantinha seu silêncio rígido, como um muro intransponível. A jovem, apesar das dúvidas, sentia que havia dado um passo decisivo, não mais se esconderia, e faria valer sua voz. O bilionário, por sua vez, vivia uma batalha interna ainda mais intensa. O mundo dos negócios que dominava com mão firme parecia, agora, terreno minado. A ameaça à sua empresa se tornava mais concreta, com a possibilidade de uma fusão que poderia tirar dele o controle sobre o império que construíra. Sentia o peso da responsabilidade, mas também a necessidade urgente de proteger o que de mais precioso tinha, a conexão que começava a criar com aquela jovem que ele, aos poucos, deixava de ver apenas como uma obrigação. Os encontros entre eles, antes marcados por formalidades e silêncios desconfortáveis, começaram a se transformar em conversas verdadeiras. Em uma tarde chuvosa, enquanto a cidade se recolhia para dentro das casas, eles sentaram-se perto da lareira da mansão. A jovem falava das festas da cidade, das lendas e dos costumes que carregava no peito. Ele, por sua vez, compartilhava as dores e as alegrias de uma vida que, apesar da riqueza, estava longe de ser perfeita. Nesse diálogo,
uma pequena reviravolta aconteceu. A jovem confessou que, apesar de toda a pressão, desejava estudar e trabalhar para ter sua própria independência. Essa revelação surpreendeu o bilionário, que não imaginava que ela tivesse tanta força e ambição. Viu nela a possibilidade de construir algo que não dependesse apenas da tradição, mas que unisse os valores do passado com as demandas do presente. Com isso, uma nova dinâmica surgiu. Ele começou a incentivá-la a buscar cursos e oportunidades, mesmo sabendo que isso representaria um desafio para a família e a comunidade. Ela, animada com a perspectiva de crescimento, sentiu-se fortalecida, mas também sabia que cada passo teria um custo. Enquanto ela batalhava para conciliar os estudos com as obrigações familiares e sociais, ele enfrentava a ameaça iminente de perder sua empresa. A fusão proposta pelos concorrentes era vista como uma tentativa de enfraquecê-lo, aproveitando-se de suas vulnerabilidades emocionais. Foi quando uma grande reviravolta aconteceu. Um antigo aliado, surpreendentemente, ofereceu apoio inesperado, revelando que nem todos os relacionamentos de negócios estavam perdidos. Essa ajuda veio acompanhada de uma proposta que mexeu com o coração do bilionário, um convite para integrar um conselho que poderia garantir não só a sobrevivência da empresa, mas também a chance de remodelar o futuro, tornando-o mais inclusivo e humano. Essa oportunidade, contudo, exigia que ele deixasse de lado velhos hábitos e aprendesse a confiar, principalmente na jovem que agora dividia sua vida. Paralelamente, a jovem enfrentava seu próprio obstáculo significativo, a resistência da comunidade escolar, que não via com bons olhos a sua situação e questionava sua capacidade. Ela precisou provar, com esforço e dedicação visíveis, que merecia seu lugar, mesmo quando as dúvidas e o preconceito ameaçavam minar sua autoestima. Em meio a essas batalhas, o vínculo entre os protagonistas crescia, alimentado por momentos de vulnerabilidade compartilhada. Em uma noite, depois de uma prova difícil, ela recebeu uma visita inesperada dele, que trouxe flores simples, mas carregadas de um significado profundo. O gesto, embora discreto, mostrou a transformação que ambos estavam vivendo, de parceiros de um acordo para companheiros de uma jornada. A cidade, por sua vez, parecia observar essa transformação com um misto de curiosidade e ceticismo. As festas tradicionais continuavam, com seus sons, cheiros e cores que marcavam o ritmo da vida, mas agora havia um novo elemento no ar, a possibilidade de mudança. Alguns moradores começavam a questionar as antigas regras, enquanto outros se agarravam com ainda mais força a elas, temendo o desconhecido. No trabalho, a jovem conheceu colegas que, assim como ela, carregavam histórias de luta e superação. Formou amizades que a ajudaram a enfrentar os dias difíceis, mas também encontrou antagonistas que viam nela uma ameaça. Essas relações criaram subtramas que se entrelaçavam com a história principal, mostrando que o caminho para o sucesso raramente é linear. O bilionário, por sua vez, precisou lidar com a pressão da mídia, que começou a especular sobre seu relacionamento com a jovem. A exposição trouxe momentos de insegurança, mas também fortaleceu sua decisão de proteger aquilo que era verdadeiro. Aprendeu a usar sua influência não só para negócios, mas para defender valores que antes ignorava. Uma grande reviravolta marcou o fim do capítulo. Durante uma reunião crucial, uma decisão inesperada foi tomada. O bilionário precisou abrir mão de uma parte significativa do controle da empresa, confiando em parceiros e, sobretudo, na jovem que, apesar das adversidades, havia mostrado uma força surpreendente. Essa decisão não foi fácil e teve um custo alto, mas abriu espaço para um futuro mais promissor. Enquanto a chuva fina caía lá fora, eles se encontraram novamente perto da lareira, conscientes de que o caminho era longo, mas seguros de que estavam juntos para enfrentá-lo. O amor que nascia ali não era simples nem perfeito, mas era verdadeiro e carregava a promessa de um final que, apesar das dificuldades, seria feliz e emocionante. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas janelas da mansão, pintando o quarto com tons dourados que contrastavam com a inquietação que crescia dentro da jovem. O despertar não era apenas o começo de um novo dia, mas um símbolo das mudanças que ela enfrentava. A decisão do bilionário de confiar nela e abrir mão de parte do controle da empresa ecoava como um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Ela sabia que, agora, mais do que nunca, precisava provar seu valor.
A pressão de sua família permanecia, mas um novo impulso vinha da crença que ele depositara nela. Havia algo naquele olhar, naquele gesto de confiança, que a fazia sentir-se capaz de conquistar o impossível. Mas o caminho seria árduo, cheio de obstáculos que testariam sua força e sua determinação. Na cidade, as festas tradicionais começavam a ganhar mais vida. As ruas estavam enfeitadas com bandeirinhas coloridas, o aroma do milho assado misturava-se ao cheiro do café fresco, e o som dos tambores embalava os corações dos moradores. Para a jovem, esses elementos culturais eram um lembrete constante de suas raízes, mesmo que agora estivesse dividida entre dois mundos. A decisão de continuar os estudos exigia dela sacrifícios visíveis. Durante as manhãs, ela conciliava as aulas com os cuidados à família, nas tardes, dedicava-se às tarefas domésticas, e nas noites, estudava até a exaustão. O cansaço físico muitas vezes a dominava, mas o desejo de construir um futuro diferente mantinha seu espírito aceso. No ambiente da empresa, as coisas também não eram simples. A jovem enfrentava o olhar desconfiado dos funcionários mais antigos, que viam nela uma intrusa, alguém que não pertencia àquele universo. Precisou aprender rapidamente as regras não escritas daquele mundo, desenvolvendo habilidades que iam além do conhecimento acadêmico, como a paciência, a diplomacia e a capacidade de ler as entrelinhas. Uma reviravolta média aconteceu quando ela descobriu que um dos executivos-chave da empresa estava sabotando algumas iniciativas, movido pelo medo das mudanças e pela resistência ao novo. Essa descoberta não só comprometeu um projeto importante, mas também a colocou em uma posição delicada, onde precisou escolher entre denunciar a sabotagem ou tentar mediar a situação para não causar um conflito maior. O bilionário, por sua vez, vivia uma transformação profunda. Ele começou a frequentar eventos da comunidade, participando das festas e aprendendo mais sobre as tradições que ela tanto valorizava. A rigidez que antes marcava seus dias dava lugar a momentos de descontração, onde ele podia ser simplesmente ele mesmo, sem as máscaras que usava no mundo dos negócios. Em uma dessas festas, ele surpreendeu a jovem com um gesto inesperado, dançou com ela ao som dos tambores, deixando de lado a formalidade e se entregando à alegria simples daquele momento. Foi um passo simbólico que marcou não só a aproximação entre eles, mas também a aceitação de que o amor precisava ser vivido em todos os seus aspectos, inclusive nos mais singelos. No meio dessas transformações, uma pequena reviravolta apareceu quando a amiga de infância da jovem reapareceu, trazendo à tona antigas mágoas e ressentimentos. Ela questionava as escolhas da protagonista, sugerindo que aquele relacionamento com o bilionário era uma fuga, uma forma de abandonar suas origens. Essa tensão criou um conflito emocional que abalou a confiança da jovem, forçando-a a refletir sobre quem ela realmente queria ser. A resposta veio em um momento de vulnerabilidade compartilhada. Durante uma conversa franca, a jovem expôs suas dúvidas, medos e desejos. O bilionário, ao ouvir, mostrou-se solidário, revelando que também enfrentava suas próprias batalhas internas e que o amor, para ele, era um terreno inexplorado, mas desejado. O apoio mútuo fortaleceu a relação, criando uma conexão emocional que crescia de forma gradual e realista. Eles começaram a planejar um futuro onde poderiam ser parceiros, não só no amor, mas na vida, enfrentando juntos os desafios que ainda estavam por vir. Um acontecimento relevante foi a decisão da jovem de apresentar um projeto social na empresa, focado em oportunidades para jovens da comunidade local. A iniciativa foi recebida com ceticismo inicialmente, mas com o tempo ganhou apoio, mostrando que ela não estava ali apenas como uma figura simbólica, mas como alguém disposta a transformar realidades. Esse projeto trouxe dois obstáculos significativos: a dificuldade de convencer os conselheiros da empresa a investir em algo que não prometia retorno financeiro imediato e a resistência de alguns moradores da comunidade, que viam a iniciativa como uma interferência externa. A jovem precisou usar toda a sua sensibilidade e determinação para superar essas barreiras, contando com o apoio do bilionário, que sabia a importância daquele passo. Outro acontecimento importante foi a visita da família do bilionário à cidade, um momento carregado de expectativa e tensão. Eles observavam a jovem com olhares críticos, questionando sua adequação ao mundo deles. Esse encontro colocou à prova a força do relacionamento, mostrando que, mesmo com o amor, as diferenças sociais e culturais ainda eram um desafio a ser superado.
Durante essa visita, uma grande reviravolta aconteceu. A mãe do bilionário revelou que havia passado por dificuldades semelhantes às da jovem, em sua juventude, lutando contra expectativas e tradições rígidas. Essa revelação mudou a dinâmica da relação, criando uma ponte de empatia e compreensão que antes parecia impossível. A jovem sentiu-se. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Acolhida, mas também consciente de que precisaria continuar provando sua força e autenticidade. Sabia que o sucesso seria gradual, conquistado com esforço visível e sacrifícios constantes, mas estava determinada a não desistir. Enquanto isso, o bilionário enfrentava pressões no trabalho, tendo que negociar com parceiros que não viam com bons olhos sua abertura para mudanças e sua vulnerabilidade recém-descoberta. Uma grande reviravolta no mundo dos negócios surgiu quando um concorrente tentou usar a relação dele com a jovem para desacreditá-lo, expondo detalhes pessoais em uma tentativa de fragilizar sua imagem pública. Essa situação exigiu dele um posicionamento firme e estratégico, mostrando que seu amor não era fraqueza, mas sim força. Com a ajuda dela, encontrou formas de responder com dignidade, fortalecendo sua imagem e mostrando que a transparência e a autenticidade poderiam ser armas poderosas. Ao final do capítulo, ambos estavam exaustos, mas certos de que caminhavam na direção certa. A jovem, com seus olhos brilhando de determinação, e o bilionário, com um sorriso suave, entendiam que o amor que compartilhavam era um refúgio e uma força, capaz de enfrentar as tempestades e trazer a promessa de um final feliz e emocionante. O ar da manhã chegava fresco pelas janelas abertas, carregando o perfume das flores que enfeitavam o jardim da mansão. A jovem despertava com uma sensação estranha, um misto de ansiedade e esperança. Nos últimos meses, tantas coisas haviam mudado, mas o caminho à frente ainda parecia cheio de desafios. Ela sabia que aquele era um momento crucial para seu crescimento pessoal e para a consolidação do relacionamento com o bilionário. Enquanto tomava seu café, pensava na festa anual da cidade que se aproximava, um evento cheio de significados culturais, rituais antigos e encontros que poderiam definir destinos. Para ela, essa festa tinha um peso especial, era a chance de mostrar à comunidade que, apesar das mudanças em sua vida, ela continuava enraizada nas tradições que carregava com tanto orgulho. O bilionário, por sua vez, preparava-se para receber um grupo de investidores estrangeiros, uma oportunidade que poderia garantir a expansão da empresa e solidificar sua posição no mercado global. Mas havia algo mais importante para ele naquele dia: estar ao lado dela durante a festa, participando da vida que agora se tornará parte fundamental do seu mundo. A preparação para o evento trouxe à tona pequenas reviravoltas que testaram a paciência e a resiliência do casal. A jovem, ao escolher seu vestido tradicional, encontrou resistência da família, que temia que sua nova posição social a afastasse da comunidade. Discutiram, choraram, mas no fim, ela permaneceu fiel à sua identidade, vestindo-se com orgulho e emoção. Durante a festa, o ambiente era um espetáculo de cores, sons e aromas que evocavam memórias e histórias passadas. O som dos violões, as vozes entoando canções antigas e o cheiro da comida típica criavam uma atmosfera quase mágica. Para a jovem, aquele era um momento de reconciliação entre suas raízes e seu presente, uma celebração que unia o passado e o futuro. No meio do evento, uma média reviravolta ocorreu quando um líder comunitário, inicialmente resistente às mudanças que ela representava, fez um discurso surpreendente. Ele reconheceu os esforços da jovem em valorizar a cultura local, ao mesmo tempo em que promovia o desenvolvimento e a inclusão. Esse gesto abriu portas para diálogos que antes pareciam impossíveis, criando pontes entre gerações e visões diferentes. Enquanto isso, o bilionário se mostrava atento a cada detalhe, participando das tradições com respeito e genuíno interesse. Seu envolvimento encantava os moradores e fortalecia a imagem do casal como agentes de transformação. Ele percebeu que o amor que os unia não era só entre eles, mas também um elo com toda aquela comunidade que começava a acolhê-los. Mais tarde, durante uma pausa à beira do lago que refletia a lua crescente, eles conversaram sobre o futuro. A jovem revelou seus planos de continuar os estudos,
desta vez focando em empreendedorismo social, enquanto ele falava sobre a vontade de tornar a empresa mais ética e comprometida com causas sociais. Essa conversa, embora carregada de sonhos, não ignorava as dificuldades. Eles discutiram os obstáculos financeiros, as pressões familiares e o medo constante do fracasso. Foi nesse momento que um grande conflito interno da jovem veio à tona, o medo de perder a si mesma ao tentar agradar a todos. Ela confessou que, às vezes, sentia-se perdida entre as expectativas da família, da comunidade e do bilionário. Ele, com paciência e ternura, mostrou-se um porto seguro, lembrando-a de que a verdadeira força vinha da autenticidade e da coragem de ser quem realmente era. A partir dali, a jovem começou a entender que o amor não era um peso, mas uma fonte de luz para enfrentar as sombras do passado. Entretanto, o capítulo também trouxe reviravoltas no campo profissional. A jovem enfrentou um problema inesperado quando descobriu que um projeto social que ela idealizara estava enfrentando boicote dentro da própria empresa. Colegas que temiam as mudanças começaram a minar o trabalho dela, criando dificuldades burocráticas e desconfianças. Esse episódio foi um teste para sua resiliência. Ela precisou buscar aliados, aprender a negociar e adaptar seus planos para continuar avançando. A ajuda veio de pessoas inesperadas, colegas que, assim como ela, acreditavam no potencial de transformação daquela iniciativa. No âmbito dos negócios, o bilionário passou por uma situação delicada quando um investidor importante questionou publicamente sua relação com a jovem, tentando usar preconceitos para desestabilizá-lo. Ele reagiu com firmeza, defendendo a parceira e reafirmando seus valores, mas sabia que aquela luta seria constante. A presença dos investidores estrangeiros trouxe também a necessidade de adaptar estratégias, equilibrando a modernização da empresa com o respeito às tradições que a jovem valorizava. Essa negociação exigiu diálogo aberto e flexibilidade, mostrando que os dois mundos poderiam coexistir, mas apenas com esforço mútuo. Uma subtrama se desenvolvia paralelamente, a amizade complicada com a amiga de infância da jovem, que continuava oscilando entre apoio e resistência. Elas tiveram um encontro tenso durante a festa, onde questões mal resolvidas vieram à tona, mas também momentos de compreensão que indicavam a possibilidade de reconciliação. A transformação do ambiente ao longo dos meses ficava evidente. A cidade, que antes resistia às mudanças, começava a abraçar novos projetos e iniciativas. As ruas ganhavam melhorias, a escola promovia atividades culturais e a empresa apoiava eventos locais. Esse cenário refletia a luta e o esforço constantes do casal para construir um futuro diferente. No ápice do capítulo, uma grande reviravolta abalou os protagonistas. Uma crise inesperada na empresa forçou o bilionário a tomar decisões rápidas e difíceis. Ele precisou delegar responsabilidades e confiar ainda mais na jovem, que mostrou-se pronta para assumir novos desafios, mesmo diante da pressão. Esse momento marcou uma virada na relação deles. A jovem sentiu que não era mais apenas uma parceira na vida pessoal, mas também uma líder no mundo dos negócios. O sacrifício e o esforço visíveis a fortaleceram, mas o custo foi alto: noites em claro, dúvidas profundas e o medo constante de falhar. O capítulo termina com os dois caminhando lado a lado pelas ruas iluminadas da cidade, conscientes de que o amor que os unia era a força que os impulsionava a seguir em frente, enfrentando cada obstáculo com coragem e determinação. A brisa fresca da manhã invadiu o escritório da jovem enquanto ela revisava os últimos detalhes do projeto social que vinha desenvolvendo há meses. Era um trabalho minucioso, que exigia não apenas conhecimento, mas uma sensibilidade aguçada para compreender as necessidades reais da comunidade. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas também a satisfação de ver que seus esforços começavam a dar frutos. Os meses de dedicação haviam moldado não só o projeto, mas também sua própria identidade. A jovem já não era aquela pessoa tímida e insegura que chegará à mansão do bilionário. Agora, era uma mulher decidida, com convicções firmes, capaz de enfrentar críticas e adversidades com uma coragem admirável. Na empresa, as mudanças implementadas por ela e pelo bilionário começavam a surtir efeito. A cultura organizacional, antes rígida e conservadora, mostrava sinais de abertura e inovação. A relação entre os colaboradores melhorava, e os projetos sociais recebiam maior atenção e apoio. Entretanto,
Nem tudo seguia sem obstáculos. Uma nova média reviravolta surgiu quando uma das principais patrocinadoras do projeto social demonstrou insatisfação com os resultados iniciais, ameaçando retirar seu apoio financeiro. Esse revés exigiu da jovem uma resposta rápida e estratégica para garantir a continuidade do trabalho. Foi nesse momento que o bilionário revelou sua força não apenas como parceiro, mas como mentor e amigo. Ele a incentivou a buscar soluções criativas, sugerindo reuniões com outros investidores e a criação de uma campanha de sensibilização para aumentar a visibilidade do projeto. Ao mesmo tempo, a jovem precisou lidar com uma dificuldade pessoal: o afastamento temporário de sua mãe, que, por orgulho e medo, resistia às mudanças e à exposição pública da filha. Esse distanciamento criou uma ferida emocional que só se fechava com conversas sinceras e muito amor. Em um desses encontros emocionantes, ela confessou suas inseguranças e a vontade profunda de ser aceita por sua família, sem abrir mão dos seus sonhos. A mãe, por sua vez, revelou medos antigos e o desejo de protegê-la de um mundo que julgava cruel e impiedoso. Essa conversa trouxe uma pequena reviravolta na relação familiar, que começou a se reconstruir, mesmo que de forma lenta e cautelosa. A jovem compreendeu que o amor também exigia paciência e que, para ser verdadeira, precisava ser construída dia a dia. No cenário empresarial, o bilionário enfrentava uma situação complexa. Um dos concorrentes lançou uma campanha agressiva que ameaçava a reputação da sua empresa, usando estratégias que, embora legítimas, visavam desestabilizar o seu posicionamento no mercado. Essa pressão aumentou o estresse e o desafio de liderar com sabedoria. Para enfrentar essa crise, o bilionário precisou se apoiar no que aprenderá com a jovem: a importância da transparência, da empatia e do diálogo aberto. Juntos, elaboraram um plano de comunicação que ressaltava os valores da empresa e sua ligação com a comunidade, reforçando a confiança dos clientes e parceiros. Enquanto isso, a cidade se preparava para uma nova festividade, o aniversário do município, uma celebração que reunia moradores e autoridades em torno das conquistas e desafios locais. Para a jovem, essa festa representava a consolidação do seu trabalho e o reconhecimento público de sua dedicação. No entanto, durante os preparativos, uma pequena reviravolta criou tensão. Uma série de desentendimentos entre os organizadores ameaçou comprometer o evento. A jovem, com sua habilidade de negociação e empatia, interveio para mediar o conflito, mostrando que sua liderança ia além da formalidade. Essa intervenção fortaleceu sua imagem na comunidade, trazendo um novo nível de respeito e apoio. Pessoas que antes haviam com reservas passaram a enxergá-la como uma agente de mudança, capaz de unir diferentes interesses em prol de um bem maior. Uma subtrama importante se desenvolvia com a amiga de infância, que começava a perceber a transformação da jovem e a reconsiderar suas próprias escolhas de vida. Embora ainda houvesse conflitos, o diálogo aberto e a sinceridade criavam oportunidades para uma reconciliação verdadeira, baseada no respeito mútuo. No âmbito pessoal, o bilionário enfrentava um dilema: sua saúde, que vinha sendo negligenciada devido ao excesso de trabalho, começou a apresentar sinais preocupantes. Esse alerta trouxe à tona uma reflexão profunda sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e a necessidade de cuidar de si mesmo para poder cuidar dos outros. Esse momento de vulnerabilidade fortaleceu ainda mais a relação com a jovem, que assumiu o papel de cuidadora e companheira, mostrando que o amor verdadeiro se manifesta tanto nas conquistas quanto nas dificuldades. No fim do capítulo, durante uma caminhada tranquila pela praça central da cidade, os protagonistas conversaram sobre o futuro. Com a serenidade que só o tempo e a experiência trazem, eles reconheciam as batalhas já vencidas e se preparavam para os desafios que ainda estavam por vir, certos de que juntos poderiam construir uma história de amor sólida, feliz e emocionante. Os primeiros dias do novo ano chegaram com um vento de renovação, trazendo promessas e desafios que a jovem e o bilionário sabiam que precisariam enfrentar com coragem e união. O projeto social, agora consolidado, começava a ganhar reconhecimento fora da cidade, atraindo a atenção de organizações maiores e até mesmo do governo local. Essa visibilidade abriu portas, mas também expôs o casal a críticas e pressões que exigiam equilíbrio emocional e sabedoria. Na rotina diária, a jovem continuava dividida entre as responsabilidades da empresa, o cuidado com a família e o sonho de expandir sua influência para outras comunidades. Seu caráter,
marcado pela perseverança, empatia e sensibilidade, era posto à prova constantemente, mas também era a base de sua força para superar os obstáculos. No meio dessa dinâmica, uma pequena reviravolta trouxe uma surpresa, um convite inesperado para participar de um Congresso Nacional de Empreendedorismo Social. Esse evento poderia impulsionar sua carreira e dar ao projeto o reconhecimento que merecia, mas significava deixar a cidade e a rotina familiar por alguns dias, um sacrifício que ela estava disposta a fazer, embora com o coração apertado. O bilionário a incentivou a aceitar, reforçando que o crescimento pessoal e profissional era fundamental para que ambos pudessem construir um futuro ainda mais sólido. Eles sabiam que o amor precisava ser um espaço para o apoio mútuo, mesmo quando as decisões exigissem distância temporária. Durante o congresso, a jovem teve a oportunidade de apresentar seu projeto para um público diversificado, composto por especialistas, investidores e outros empreendedores sociais. O sucesso da apresentação foi um reconhecimento merecido, mas também trouxe uma média reviravolta, a proposta de uma parceria com uma grande ONG internacional que poderia transformar o projeto em uma referência nacional. Essa oferta, porém, vinha com condições rigorosas que exigiam adaptações e concessões, levantando um dilema entre manter a essência local do trabalho ou expandir de forma mais técnica e institucionalizada. A jovem precisou refletir profundamente sobre qual caminho seguir, considerando não só o impacto social, mas também seus valores pessoais. Enquanto isso, na cidade, o bilionário enfrentava seus próprios desafios. A pressão para modernizar a empresa aumentava, e ele sentia a necessidade de equilibrar o crescimento financeiro com as causas sociais que agora fazia questão de apoiar. A tensão entre lucro e propósito criava momentos de dúvida e reflexão, que ele compartilhava com a jovem em conversas longas e intensas. Uma grande reviravolta aconteceu quando ele propôs uma reestruturação que poderia afetar funcionários antigos, gerando resistência e medo. O apoio da jovem foi fundamental para que ele comunicasse as mudanças com sensibilidade, explicando os motivos e os benefícios a longo prazo, mas a situação exigiu sacrifícios de ambos. No plano pessoal, a relação do casal se fortalecia a cada dia, com conexões emocionais construídas de forma gradual e realista. Eles aprendiam a lidar com as diferenças, a respeitar os espaços individuais e a celebrar as pequenas vitórias que, juntas, formavam a base de um amor duradouro. Um acontecimento relevante foi a retomada do contato com a amiga de infância da jovem, que finalmente reconheceu a transformação da protagonista e pediu ajuda para recomeçar sua própria vida. Essa reaproximação trouxe uma subtrama que mostrava o poder da amizade verdadeira e da redenção, reforçando os valores que permeavam toda a história. No meio dessas tensões e conquistas, uma pequena reviravolta revelou que o bilionário guardava um segredo do passado, um antigo sonho que ele abandonara por medo e responsabilidade, mas que agora começava a ressoar em sua alma. Esse mistério criou um suspense emocional, deixando a jovem curiosa e determinada a ajudá-lo a reencontrar sua felicidade plena. A cidade continuava a se transformar, com melhorias visíveis nas ruas, no comércio e na vida cultural. Os elementos tradicionais permaneciam vivos, influenciando as decisões dos personagens e fortalecendo o sentimento de pertencimento que sustentava suas ações. No ápice do capítulo, uma crise inesperada no projeto social exigiu toda a atenção e energia da jovem. Um problema logístico ameaçava comprometer uma entrega essencial para a comunidade, e ela precisou agir com rapidez, negociando prazos, recursos e parceiros para garantir que o impacto não fosse perdido. Essa situação trouxe à tona a importância das redes de apoio e da colaboração, mostrando que o sucesso não era fruto de esforços isolados, mas da soma de muitas mãos e corações dispostos a fazer a diferença. Ao final do capítulo, o casal se encontrava no terraço da mansão, contemplando o céu estrelado. Entre silêncios e palavras carregadas de emoção, eles renovaram seus votos de lutar juntos, conscientes de que o amor verdadeiro exige coragem, dedicação e a vontade constante de crescer lado a lado. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que refletiam nas águas calmas do rio que margeava a cidade. Para a jovem e o bilionário, aquele era um momento raro de tranquilidade em meio ao turbilhão dos últimos meses. As conquistas haviam sido muitas, mas os desafios continuavam a exigir deles força e união. A jovem, que sempre fora marcada pela sensibilidade, determinação e honestidade,
sentia seu coração pulsar com a certeza de que estava construindo algo maior do que ela mesma. A relação com o bilionário, antes marcada por inseguranças e dúvidas, agora era uma aliança sólida, construída sobre a base do respeito mútuo e da confiança. Durante um encontro com líderes comunitários, uma pequena reviravolta ocorreu quando foi revelado que um dos terrenos destinados a um projeto social enfrentava uma contestação burocrática. Esse empecilho trouxe tensão e preocupação, exigindo que a jovem mobilizasse sua rede de contatos e utilizasse toda a sua habilidade para negociar uma solução justa. A pressão era grande, mas a jovem encontrou força no apoio do bilionário, que, mesmo distante das questões administrativas, demonstrava confiança plena em sua capacidade. Ele sabia que a batalha não era apenas pela terra, mas pelo futuro de uma comunidade inteira. Ao mesmo tempo, uma média reviravolta abalou o círculo mais próximo deles. A amiga de infância da jovem, que vinha demonstrando sinais de recuperação e reaproximação, passou por uma crise pessoal que ameaçou afastá-la novamente. Esse episódio reforçou a importância da amizade e do perdão, temas recorrentes na vida da protagonista. No âmbito empresarial, o bilionário enfrentava uma decisão difícil. Uma oportunidade de expandir seus negócios para o exterior exigia investimentos pesados e riscos calculados. A jovem o apoiava, mas também o alertava sobre os perigos de perder o foco no que era essencial, a integração entre lucro e propósito social. Essa tensão entre crescimento e manutenção dos valores éticos gerou um conflito interno significativo para ele, que buscava, acima de tudo, não decepcionar aqueles que confiavam em sua liderança. Enquanto isso, a jovem seguia investindo em sua educação, matriculando-se em cursos e palestras que a ajudavam a aprimorar suas habilidades. Cada conquista acadêmica vinha acompanhada de sacrifícios, noites sem dormir, momentos de dúvida e a constante luta contra o cansaço. Esses esforços, porém, eram recompensados com pequenas vitórias, como o reconhecimento dos professores e a satisfação de aplicar o que aprendia em projetos reais. Durante um jantar íntimo, o casal compartilhou suas angústias e esperanças. A jovem revelou seu medo de que as mudanças e responsabilidades acabassem afastando-os, enquanto o bilionário confessou a pressão que sentia para ser o pilar da família e dos negócios. Esse momento de vulnerabilidade aproximou-os ainda mais, fortalecendo a conexão emocional e mostrando que, apesar das diferenças de idade e experiências, eram parceiros em tudo. No cenário cultural, a cidade preparava-se para a celebração da colheita, um evento tradicional que reunia moradores em torno de festas, danças e rituais ancestrais. Para a jovem, essa festividade simbolizava a continuidade das raízes e a renovação dos laços comunitários. Ela decidiu liderar uma ação voluntária durante o evento, mobilizando jovens para organizar atividades educativas e culturais. Essa iniciativa trouxe reconhecimento e reforçou sua imagem como uma líder comprometida com a transformação social. Porém, durante a preparação, uma grande reviravolta abalou o ambiente. Um incêndio acidental ameaçou destruir parte das estruturas montadas para a festa. A reação rápida da comunidade, unida em solidariedade, evitou maiores danos, mas o episódio trouxe uma reflexão profunda sobre a importância do cuidado e da prevenção. Esse acontecimento reforçou o espírito de cooperação e mostrou que, mesmo diante de imprevistos, o trabalho conjunto era capaz de superar as adversidades. Uma subtrama importante se desenvolveu com o bilionário ao descobrir um antigo diário que revelou aspectos desconhecidos de sua infância, iluminando traumas e motivações ocultas. Esse achado provocou uma grande reviravolta interna, levando-o a buscar ajuda profissional e a refletir sobre como seu passado influenciava suas decisões atuais. A jovem esteve ao seu lado durante todo esse processo, oferecendo apoio incondicional e incentivando-o a buscar equilíbrio e paz interior. No final do capítulo, após a festa da colheita, o casal caminhou pela praça central iluminada por luzes suaves, sentindo a pulsação da cidade que aos poucos se transformava. Eles sabiam que o amor que compartilhavam era mais do que um sentimento, era uma força capaz de transformar vidas e construir um futuro cheio de esperança. O sol daquela manhã despontava timidamente no horizonte, pintando o céu com uma paleta suave de tons dourados e rosados, como se o próprio universo tivesse preparado uma tela especial para celebrar aquele dia único. Havia uma energia vibrante no ar, um misto de expectativa, esperança e alegria, que parecia contagiar tudo e todos ao redor. A cidade,
com suas ruas charmosas e seu aroma característico das flores nativas e do café fresco, acordava lentamente, preparada para testemunhar um momento que mudaria para sempre a vida de duas pessoas. Ela estava no quarto, diante do espelho, ajeitando cuidadosamente o vestido de linho cru, bordado com motivos florais típicos da região, um símbolo da tradição e da renovação, que parecia contar, em cada ponto, a história do caminho que ela havia trilhado. Seus dedos, trêmulos e delicados, percorriam a textura da roupa, enquanto sua mente navegava por um turbilhão de emoções, nervosismo, ansiedade, mas sobretudo uma paz profunda e uma certeza inabalável. Aos 25 anos, ainda carregava uma aura de inocência, mas também uma força inesperada, fruto de meses de luta, aprendizado e transformação. Aquela jovem mulher, que há pouco tempo se via presa em dúvidas e inseguranças, agora se descobria plena, dona do seu destino e consciente do amor que nutria. Era como se cada desafio superado tivesse sido uma pétala a mais no florescer do seu ser. No andar de baixo, ele observava as preparações com um misto de orgulho e ternura. Aos 48 anos, o bilionário tinha a aparência imponente de um homem que carregava responsabilidades imensas, mas naquele instante seu semblante suavizava, revelando a vulnerabilidade que só o amor verdadeiro é capaz de mostrar. Seu cabelo grisalho, impecavelmente penteado, e a barba bem feita destacavam a maturidade e a elegância, enquanto seus olhos, intensos e cheios de emoção, não conseguiam esconder o brilho de felicidade. Ele sabia que aquela união não era apenas um contrato social, uma formalidade ou uma estratégia para solidificar um projeto. Era a celebração de um vínculo genuíno, construído com respeito, paciência e compreensão, um amor que nasceu do inesperado, mas que cresceu forte o suficiente para transformar vidas. Enquanto os convidados começavam a chegar à praça central da cidade, as ruas se enchiam de sorrisos, conversas animadas e o aroma inconfundível das comidas típicas preparadas para a festa. O cenário era uma mistura harmoniosa entre o rústico e o sofisticado, com decoração feita à mão, flores silvestres e lanternas que prometiam iluminar a noite com uma luz quente e acolhedora. Ela caminhou lentamente pelo caminho que a levaria ao altar improvisado sob uma pérgola florida, sentindo o chão firme sob os pés e o coração acelerado, mais sereno. A cada passo, lembranças invadiam sua mente, as horas de trabalho árduo no projeto social, as conversas demoradas com o bilionário sobre sonhos e medos, as pequenas vitórias que muitas vezes passaram despercebidas, mas que agora brilhavam como estrelas naquela jornada. Os olhos dele a acompanharam desde o início, revelando um misto de admiração e amor profundo. Quando ela chegou ao seu lado, as mãos se entrelaçaram com uma naturalidade que só quem tem uma história verdadeira pode ter. O silêncio entre eles era repleto de significado, como se o mundo todo tivesse parado para ouvir a batida dos seus corações. O ancião da comunidade foi o primeiro a falar, sua voz forte e serena ecoando pelas árvores e alcançando cada pessoa presente. Ele falou sobre o valor da paciência, da coragem e do respeito, virtudes que aquela união representava. Suas palavras não eram apenas uma bênção, mas um ensinamento, um lembrete de que o amor é um compromisso diário e uma força que sustenta a vida em suas formas mais genuínas. Então, chegaram os votos. Ela começou, com a voz trêmula, mas firme. Quando nos conhecemos, eu era uma jovem cheia de dúvidas e medos. Carregava comigo um sonho e uma promessa silenciosa de que esperaria por alguém que me valorizasse de verdade. Minha virgindade aos 25 anos não foi um fardo, nem uma fraqueza, foi a escolha de esperar pelo respeito, pelo amor genuíno e pela coragem de ser quem sou. Você me mostrou que o amor não tem idade, nem pressa. Com você, aprendi a confiar, a me abrir, a crescer. Hoje, diante de todos, prometo ser sua companheira, amiga e amante, nos momentos de alegria e nos de dúvidas, nos desafios e nas conquistas. Ele, então, tomou sua mão, olhando nos olhos dela com uma intensidade que arrancou lágrimas suaves de ambos. Por muitos anos, vivi preso a uma imagem de sucesso e solidão. Carreguei o peso de ser um pilar para outros, enquanto escondia meus medos mais profundos. Você me resgatou, trouxe luz aos meus dias e coragem para enfrentar meu passado. Hoje, não sou apenas um homem de negócios, sou um homem apaixonado, pronto para construir um futuro com você, lado a lado. Prometo te respeitar, te amar e te apoiar em cada passo, celebrando a vida em sua plenitude.
As palavras deles preencheram o ar com uma emoção palpável. As lágrimas dos convidados, os sorrisos sinceros e os aplausos confirmavam que aquela história era especial, uma narrativa de superação, escolha e amor. Depois da cerimônia, a festa tomou conta da praça com uma alegria contagiante. Músicas tradicionais embalaram os passos dos presentes, enquanto os aromas dos pratos típicos convidavam ao prazer e à comunhão. A jovem liderou uma roda de dança, cercada por amigos, familiares e membros da comunidade que ela ajudara a transformar. Em meio à celebração, a amiga de infância, que havia reencontrado seu caminho graças ao apoio da protagonista, aproximou-se com um sorriso sincero. "Você mudou a minha vida", disse, segurando sua mão com gratidão. "Hoje, vejo que a esperança e a força existem mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigada por nunca desistir." Esse instante reafirmou para a jovem que seu esforço não era em vão, que o amor que construíra não se limitava ao relacionamento, mas se espalhava, tocando vidas e construindo um legado. Em um momento de tranquilidade, o bilionário revelou seu antigo sonho adormecido: abrir uma fundação para unir negócios e ações sociais em prol das comunidades carentes. "Eu tinha medo de não estar à altura", confessou ele, "mas com você ao meu lado, sinto que podemos transformar esse sonho em realidade. Quero que nosso amor seja também uma semente que gere frutos para muitos." Juntos, começaram a desenhar planos, conscientes dos desafios, mas firmes na certeza de que o amor e a parceria seriam as forças propulsoras. Quando a noite caiu, a praça iluminada por lanternas e estrelas parecia um cenário de conto de fadas. Eles caminharam de mãos dadas, sentindo o pulsar da cidade e o eco dos risos e da música. Ao olhar para o céu, a jovem sentiu a presença de tudo que a havia moldado: as dificuldades, as escolhas, os momentos de vulnerabilidade e a força que encontrara para seguir em frente. Ela sabia que aquele capítulo era só o começo, que ainda haveria muitos caminhos a percorrer, mas agora com a certeza de que o amor verdadeiro é a maior conquista. Ele apertou sua mão e sussurrou: "Estamos prontos para tudo, juntos." E assim, entre estrelas, sorrisos e promessas, aquela história que começara com uma venda que parecia cruel encontrou seu desfecho feliz e emocionante. Um amor que ultrapassou barreiras, que respeitou o tempo, as escolhas e as diferenças, provando que, no final, o que importa é a coragem de amar e ser amado. Fim. Se você chegou até aqui, escreva leilão nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.